Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Estaremos aprendendo aqui sobre a construção de um olho e vamos começar com um exemplo aqui de como que você vai construir a sobrancelha. Eu fiz um retângulo, passei um traço na horizontal, dividindo esse retângulo em dois, e lá próximo ao final fiz uma linha na vertical para poder exemplificar o desenho da sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha começa sempre na parte interna do olho e ela vai seguir em sentido a parte externa. Então vamos lá, vou começar aqui com pequenos tracinhos. Eu estou fazendo com lápis 2B para deixar duas camadas. Eu vou repetir esse processo, depois eu vou vir com grafite mais escuro para poder fazer os outros fios. Vou explicar também como é que faz o cílio, que é o início de um fio grosso e você alivia o final para ele poder ficar fino. Então encosta o lápis na folha, pressiona e alivia, pressiona e alivia. Então você tem que treinar isso aí para os dois ângulos, tanto para a esquerda quanto para a direita, para que possa ficar uniforme. Observe como é feito, ó. Você pressiona no início e alivia no final. Então vamos lá. Eu vou dar uma acelerada, mas vou explicar como que você vai construir esse olho. A íris bem escura, a parte mais negra do corpo. Logo em seguida contorno a íris, que é a parte interna do globo ocular. Faço pequenas linhas para poder parecer com as ranhuras. Vou preservar a parte de brilho. Vou passar o esfuminho para poder aliviar um pouquinho essas linhas. A borracha para poder dar um pouco de brilho. Acompanhe aí, é simples, não tem muito segredo. Vou fazer agora o contorno dos olhos, onde vai vir os cílios. Lembrando que a parte dos cílios ali é um pouco carregada, porque eles se juntam, né, e fazem um pouco de volume ali naquela região. Então ali que eu vou aplicar esses fios, ó. Não pode ser muito para não ficar carregado, não ficar em excesso. Com o esfuminho eu dou uma pequena batidinha no interior do olho para poder dar uma esfumaçada. Essa parte superior aí, ela sempre vem carregada com um pouco de sombra. Logo acima dos cílios vem a parte do fechamento da pálpebra, né? Então ali é uma profundidade, então a gente marca um pouco ali. E aí eu já marquei com 4B a parte de sombra e estou fazendo também os cílios inferiores. Faço a marcação e vou espalhando com o esfuminho. Fiz a marcação de onde vem a sombra. E daqui a pouco a gente vai estar trabalhando ali algumas texturas. Então eu estou utilizando para fazer a sombra o lápis 2B para dar uma carregada e o 4B para dar uma forçada mais nas partes mais escuras. Então eu vou retocando, passando os cílios, passando na parte inferior e na parte superior. E agora eu começo a fazer a sobrancelha. Como falei, com a sobrancelha eu começo com o lápis 2B para fazer a primeira camada, depois eu venho escurecendo um pouco com 4B no grafite da lapiseira. E aí vou usar o pincel para dar uma carregada, né? Para poder esfumaçar tudo e deixar um pouco mais uniforme e os pelos vão ficar à amostra. Aí com 2B vou dar uma carregada na sombra. Eu vou passando papel higiênico para poder dar uma esfumaçada um pouco mais uniforme. E você vai vendo que com a borracha eu também vou dando um pouco de textura. Fazendo as expressões, fazendo algumas marcações de expressão, isso vai depender muito da sua referência. E aí eu vou carregar um pouco mais no grafite 4B, para que possa ficar bem mais marcado a parte de sombra. É sempre retoque, não tem muito segredo aí. É só você entender como é que você vai fazer para poder construir os cílios, que teoricamente é a parte um pouco mais complexa. E aí com essa lapiseira agora, eu vou estar fazendo alguns riscos dentro do olho para exemplificar como se fossem pequenas veias. E assim eu continuo retocando, sempre preservando as áreas de luz, aplicando o grafite onde eu preciso escurecer um pouco mais. E assim você vai conseguindo construir esse movimento de luz e sombra. Observe sempre que nessa parte aí acima do olho tem sempre uma manchinha branca,
que é onde bate mais luz nessa região. Lembrando que o desenho realista é só construção e retoque, construção e retoque. Então as borrachas são utilizadas para poder trazer um pouquinho mais de luz. Essa lapiseira eu estou retocando a sobrancelha, deixando alguns fios um pouco mais soltos. E agora eu vou marcar para você aí os pontos principais. A gente tem luz, temos o reflexo, temos aí as texturas, temos os cílios, a sobrancelha. Então você vê o quanto de material que você consegue aplicar em uma única imagem. Pelos, reflexos. Então, bons estudos. A gente se vê na próxima aula.